Olá, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso treinamento das letras silenciosas em inglês. Continuando nosso trabalho, vamos aqui para a letra H. A letra H tem um pouco de similaridade com o português. Vamos lá. A primeira palavra, aqui nós já começamos, é com exhaust. Esse é com som de I curto, o intermediário entre E e I, exhaust. Aqui uma pequena diferença entre os sons nessa sílaba mais forte, aqui a sílaba forte, a segunda, exhaust, no inglês britânico um pouquinho mais fechado, no inglês americano um pouquinho mais aberto. Exhaust, exhaust, ok? Mas nada assim é muito diferente, não. As duas pronúncias são bem tranquilas. A questão aqui do EX a gente vai pronunciar exhaust, ok? E também essa combinação AU, ela vai aparecer muito no inglês e sempre vai ter esse som A ou então A. A diferença é mínima, certo? No inglês britânico aparece com esse símbolo, no inglês americano com esse símbolo, mas o som praticamente é igual. Repetindo, exhaust. Próxima, bem conhecida, é a palavra ghost. Temos que tomar cuidado para pronunciar o O da forma que ele é pronunciado mesmo, né? O seu nome original, que é go. Então, não vamos falar ghost, vamos falar ghost. Okay? Aqui também nós temos o som do schwa e o som do U. Esses sons são sons vocálicos que são praticamente iguais. Esse é de ponta cabeça, que é upside down, ele tem um som assim, mais leve um pouco, seria assim, tipo um som sem vibração, sem movimento dos músculos da face. Seria mais ou menos assim. Então seria gust, gust, gust. Ele vai aparecer bastante aí, seria bom já ter atenção a ele, esse som. Então vai ser esse som. Eles chamam de silencioso, som preguiçoso, ou som até idiota, eles chamam. Gust, ok? Nós vamos passar por ele muitas vezes nessa lição. E aqui, no inglês americano, eles usam a pronúncia do O mesmo e o som do O. Ou. Então, diferença aqui mínima, não há problema. Desculpa. Continuando. Aqui é uma pronúncia bastante assim complicada, porque ela começa com H silencioso, e aqui nós temos a letra R, que no inglês britânico ele não é pronunciado. Então, o som dessa palavra significa RT. No inglês britânico seria a letra E normal, o som do E, e aqui, no caso, o I silencioso também, e o R não pronunciado. Então, seria mais ou menos uma coisa. A. E no inglês americano, ok? Pronúncia muito simples. No inglês americano, principalmente, E no inglês britânico, Vamos ver. A outra palavra, honest. Similar ao português, conforme eu falei, honest. Aqui uma pequena diferença na transcrição fonética, mas também que não influencia na conversa do dia a dia. Talvez o sotaque um pouquinho mais fechado, aqui um pouquinho mais longo, mais aberto. Honest e honest. Não vejo muita diferença aqui, não. Não vai fazer diferença nessa conversa. Tanto em Londres como em Nova York. Vamos lá? Honest. Terceira, honor, aqui há uma diferença na escrita, o britânico coloca uma letra U, mas no final a pronúncia é a mesma. No inglês britânico seria Ana. Seria mais ou menos assim, Ana, Ana. Quase a nossa Ana mesmo, Ana. E no inglês americano, honor, sílaba forte é a primeira, e aqui eu coloquei os dois símbolos para que a gente possa saber que alguns dicionários colocam o schwa com esse rabinho aqui, que é a letra R, e outros colocam desse jeito. Na verdade, os dois são iguais, o som é o mesmo, só questão aí de transcrição fonética de dicionários, ok? Recapitulando, no inglês britânico, Anna, e no inglês americano, honor. Aqui é a diferença da escrita. Hour, a nossa hora, tranquilo. Lembrando, no inglês britânico, letra R não é pronunciada, então, hour. No inglês americano e no inglês britânico, hour. A, U, U, A. Seria mais ou menos isso. Hour, hour. E no inglês britânico, normal, hour.
Essa já um pouco mais elaborada, mas também tranquilo. A primeira sílaba é a sílaba forte, nós estamos vendo aqui pela marcação, e a pronúncia do H silencioso, a letra E, ao final, quase 99% das vezes também silencioso, então a pronúncia vai terminar na letra L, e esse L vai ser pronunciado como eles chamam de dark L, que é o L no céu da boca, a língua no céu da boca. Vamos lá. Vehicle, vehicle. Aqui, o inglês britânico, eles tratam com duas sílabas, no inglês americano com três. Sinceramente, aqui a separação silábica na língua inglesa era um pouco complicada. Então, também não é objeto do nosso estudo. Aqui, vamos repetir. Aqui um pouquinho mais curto. Vehicle. No inglês americano, mais longo. Esses dois pontinhos mostram que esse I tem que ser mais longo. Vehicle, vehicle. Encontrei sílabas. Aqui, vehicle, e aqui, vehicle. Questão mesmo aí de sotaque, tranquilo, também não é tão complicado. Mas a questão da gente valorizar a letra L ao final, é aqui fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. Vehicle e vehicle. Lembrando, a sílaba forte é a primeira. Isso aí tem que ficar bem claro, porque é o que vai influenciar na nossa pronúncia. Isso é muito simples. H silencioso, S silencioso, whale. Whale é a nossa baleia. Sem muito comentário, a pronúncia é bem tradicional. O A com o seu som tradicional de EI. E o L, dark L, whale. Aqui é aquele conjunto de question words, what, when, where, why. Lembrando que no inglês britânico e no americano há uma pequena diferença aqui, aqui não há diferença, aqui aquela diferença do R no pronunciado, então where e aqui where. E aqui why, sem diferença. Não há muito comentário que é mesmo só para caracterizar a ausência da letra H em todas elas. Ok? E esse aqui a gente também mostra a ausência da letra E, e é comum ao final das palavras em inglês. Essa, tranquilamente também, H silencioso, é a preposição se, whether. Aqui nós lembramos do TH, nós temos dois sons, e esse aqui é o som vocálico. Parece esses seis aqui, com esse corte, é aquele som que a gente usa como se fosse dizer Zezé com a língua presa. Então é weather, weather. Flávio, como que eu vou saber qual deles um é vozeado e o outro não? Que é aquele outro símbolo que a gente vai ver também, mais em outras lições, são esses dois sons do TH. Um é esse som e o outro é esse. E o outro é esse. Então, somente nos dicionários eu estou ouvindo eles pronunciarem. Não tem uma forma de saber assim diretamente. Geralmente, quando vem no início é esse som, quando vem no meio também talvez, e no final é esse. Mas, vamos lá. Aí o dicionário é que vai nos ajudar a resolver. Aqui no caso é weather, weather, weather. E aqui weather, ok? É a preposição sim. Essa sem comentários também. Tem muito comentário. A palavra white. A gente termina com o som da letra D, não colocar I ao final. White, white. O som do T. T, T. Okay? E o I com o seu som original, que é o som do L. Agora vamos para a letra I, rapidinho. A letra I, já começamos aqui com algumas observações. Para começar, vamos falar primeiro da letra U. Essa letra U inicial. Essa letra U aqui recebe o som de I. E a letra I, que está aqui, é silenciosa. Então, a pronúncia é bem simples, mas temos que ter atenção. Primeira coisa, sílaba forte é a primeira. E vamos lá, então, bis. Aqui nós vamos observar som de Z e som de S. Olha o som de Z. Bis. Business. Então, esse som mais arrastado, mais auxiliado, sibilante, esse aqui é o som mais um pouco fechado. Business, business. A pronúncia é rigorosamente igual, tanto no inglês britânico como no inglês americano, então é tranquilo. Friend, aqui é muito comum os iniciantes falarem friend, my friend, mas a pronúncia é correta, conforme os dicionários estão aí, friend, colocando aquele U aqui para fazer o R, né? O R, chama de R retroflexo. Friend. Pronúncia bem simples também, sem esquecer de eliminar o I na pronúncia. Friend. Também, no mesmo atuado, vem fruit.
fruit. Aqui, lembrando a letra U um pouco mais longa. Fruit, fruit. Essa é legal também, é a palavra juice. Letra I não é pronunciada, a letra E não é pronunciada, e o C com som de S. Então, juice. Aqui faz questão de marcar a letra J em inglês, em todas as palavras, 100%, 99,99%, o J vai ser o som, não com o som de José, é o som nosso, é o som de John, com esse T. Então, nós vamos colocar sempre antes do J um D imaginário na nossa cabeça. Claro que nós não vamos ter as transições fonéticas à nossa mão sempre, só quando tivermos com o dicionário aberto, mas vamos colocar na nossa cabeça. Temos a letra J, temos que colocar o D antes. Então, é juice, juice. Letra J, coloca o D antes para ficar melhor a pronúncia. Posso dizer John, Jay, James, Jonathan, ok? Sempre com esse som do D. Just, just. Palavras simples, mas que a gente tem que ter cuidado também, não esquecer do I, não pronunciado, e do E, como sempre, não pronunciado. Agora, a letra L, alerto a todos aqui para uma combinação, essa combinação LM, ela nos indica que o L quase sempre não é pronunciado. Geralmente não vai ser pronunciado. E a letra M está aqui de azul para te dizer que ele tem que ser com a boca fechada. Aqui o A um pouquinho longo. Vamos lá. Eu sou bálsamo. Bam, 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 bam. Fechando a boca, ok? A próxima é a palavra CAF. Observamos a letra L não pronunciada. E a letra F, que eu fiz questão de colocar em azul para dizer que já uma lição extra de plurais. As palavras terminadas com F ou FF em inglês recebem o plural diferente. Ao invés de um S aqui, eles excluem o F e colocam esse sufixo, CAFs. Mas vamos usar a pronúncia aqui inicialmente da palavra CAF. Observando, CAF, um pouquinho mais longo, aqui no inglês americano, CAF, 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 um pouquinho mais curto. Aqui, CAF, aqui, CAF. Diferença mínima também, só questão de um pouquinho mais longo. Na fala do dia a dia, a gente não vai ter essa necessidade de preocupar muito com isso, não. Aqui, lembrando, plural, nós excluímos o F e colocamos o sufixo VS. Então, a pronúncia vai ser caves, caves. E aproveito também para adiantar que os plurais em inglês, geralmente, nem sempre, terminam com a letra S, e esse S vai ter o som de Z, é o som de Z. Então, é caves, caves, o som de Z. Ok? Nós vamos ter mais exemplos daqui a pouco. Outra palavra também que a gente, aqui principalmente nós brasileiros, utilizamos esse, esse símbolo aqui, keep calm. Aqui, lembrando, letra L, essa combinação, o L não é pronunciado, e o N com a boca fechada ao final. Calm. Nada de keep calm, ok? Nós, ao estudo, inicialmente, os não nativos podem correr esse risco de falar keep calm, mas na verdade é keep calm, keep calm, fechando a boca ao final. Vamos para frente. Aqui o giz em inglês, já trago para vocês essa novidade também aqui, CH em inglês. CH em inglês não é igual o português chamar, não. O CH a gente vai sempre ter que colocar, raríssimas exceções, vamos ter que colocar um T imaginário. Então, em vez de ser shall, ou shak, né? O L não é pronunciado, então vai ser chá, chá. Olha o T aqui na transcrição fonética para nos deixar, para confirmar nossa informação. Chak. E aqui, chak. Diferença mínima também, esses dois sons são muito parecidos, não cabe aqui tentar aprofundar demais, porque eles são similares, a diferença é mínima. Então, o que nós queremos adiantar aqui é a ausência do L, chak, e essa presença desse T imaginário. Então, se temos CH, nós vamos ter que ter o T imaginário. Sempre lembrando, então, no português é chamar, chama. Em inglês, se tiver o CH com esse T, chop. Aqui,
nós temos um conjunto, logo à frente teremos outros, são os modais could, should e would. Lembrando, letra O silenciosa, letra L silenciosa, e a pronúncia é bem simples, bem curta, bem rápida. Could, could. Esse U lá do fundo da garganta, bem curto, bem rápido. Could. Não pôde, nem could, nada disso. Could, could, could. E, para nossa alegria, a pronúncia é rigorosamente igual nos dois ingleses, no inglês britânico e no inglês americano. Aqui, mais uma combinação de L e F ao final. Letra L não é pronunciada, o F aqui eu marquei de azul para fazer o plural, então a pronúncia é half, half, um pouco mais longa e aqui um pouco mais curta. Half, half, half. E aqui, o plural, excluímos o F e acrescentamos o sufixo VS. Haves, haves. A diferença aqui é mínima, mas o que eu quero destacar é o final, o final do plural com S com som de Z. Haves, haves. Aproveitando esse bônus. Aqui tranquilo também, essa combinação L-N, o L não é pronunciado, o M fechando a boca. Pam, pam, pam. Ele é quase que um barulho de um tambor. Pam, pam, nada de palma. A gente tinha antigamente os palm dogs, aquelas, a gente falava palma, mas nada de palma. Pam, pronúncia muito próxima. Talvez alguém queira falar palm, palm, fala um pouquinho, mas na verdade, tecnicamente, na transcrição fonética, o L não aparece. Então, pam, pam, qualquer coisa diferente disso aí vai ser sotaque. Aqui, interessante, o sal, Sam, porque o P não é pronunciado e o L também não. Sam, já falamos bastante desse M, só mesmo para garantir. E o A, mais longuinho aqui, Sam, Sam, ok? Muito simples. Aqui o famoso salmon, salmon, é o salmão. Nós temos um destaque muito forte no L, eles não pronunciam o L. Então a pronúncia é salmon, salmon, salmon. É o A com esse som misturado com E aqui, salmon. É puxado para o lado, vai depender do sotaque também. Mas a pronúncia é rigorosamente igual. O que nós queremos reafirmar aqui é a letra E. E aproveite também o N. O N em português é N, em inglês é N. N. Então é salmon, salmon, não salmon, 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 é salmon. Seria mais ou menos assim, salmon, ok? Alongando o N, o salmon. Outro modal verb, should. Coloquei aqui também would e would, sempre lembrando, nenhum dos dois é pronunciado, nem o O nem o L, e a pronúncia é bem curta e rápida, should, could. Outra coisa que eu trago aqui também de diferente, o SH, o S de shopping, de shampoo, ele é esse símbolo aqui, e que faz essas pronúncias com SH em inglês. Should seria o T, desculpa, seria o nosso o nosso CH, o nosso português, o CH português, shampoo, chama, ok? Então, é esse. Se fosse uma palavra com CH aqui, teríamos que colocar o T. Não é o caso aqui desse, só para recordar. E aqui, os irmãos do verbo modal, could. E nós vamos ver mais alguma coisa na frente também. Vamos lá. É uma palavra também moderna agora, stock. Stock. Aqui eu coloquei esse C antes do S, por quê? Porque a gente tem uma mania de colocar um I antes do S no início das palavras em inglês e a pronúncia não fica legal. O ideal é colocar um C, stock. Não falar stock, claro. Stock, stock, stock. O L não é pronunciado. Hoje é o famoso stalking, as pessoas, né? Às vezes perseguem na internet aí os artistas, uma coisa assim de perseguição, ok? Nem pode significar tal. Significados aí é outro caso de estudo. Stock, lembrando, nada de L, essa combinação LK, ao final, o L é sempre muito.
mesmo toada. Talk. Ok? Talk. Talk. Tá. Um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto, sem comentários também quanto a essa diferença. Não existe diferença. Praticamente é zero a diferença. Eles dizem, ok? Talk. Na mesma toada, pronúncia dessa combinação LK, walk, walk. Agora, mais o último modal, o é que eu quero falar sobre ele, a função gramatical dele. Esse verbo é um verbo interessante, que ele não tem tradução do português, e ele sempre vem, os outros também vêm, mas esse aqui vem necessariamente acompanhado de um outro verbo, e ele traz para nós o futuro do pretérito, que seria o futuro do pretérito, aquelas terminações gostaria, andaria, comeria, partiria. Então, para a gente fazer essa combinação em inglês, nós precisamos do verbo would, por exemplo, você está aqui, would, e junto com outro verbo. Se eu quiser dizer que eu gostaria de comer alguma coisa, I would like. I would like. Eu gostaria. Ok? Então, esse would é para fazer essa função gramatical aqui que corresponde ao ria no português. Andaria, comeria, partiria, assinaria, qualquer coisa desse jeito. Precisamos do would e o verbo principal para poder dar esse tempo verbal. Agora, a letra M. Letra M é um caso só, mesmo para efeito didático, e eu vou direto aqui na pronúncia, lembrando, a sílaba forte é a segunda, o letra M não é pronunciada, vamos direto aqui na transcrição fonética. Mnemonic, mnemonic, e aqui mnemonic. Em inglês americano, um pouquinho mais long, mnemonic. Então, repetindo, mnemonic, mnemonic, e no inglês americano, mnemonic. Também não é diferença. É só mesmo questão de falar, posição da boca, né, da musculação da boca, mas você fala mnemonic, está ok, ou mnemonic, um pouquinho mais longe também está muito bom. É uma palavra única mesmo, só para efeito didático, para dizer que no inglês, eu acho que talvez algum derivado dessa palavra, mas basicamente é essa palavra mesmo. Vamos lá. Letra N. Letra N é um padrão que existe no inglês, são as N terminadas com M, N terminadas com N. Então vai ser esse padrão todo aqui. Que para começar, do outono, para começar, é, é, essa palavra é usada basicamente no inglês britânico, certo? Então, a pronúncia é autumn. Letra N não é pronunciada, e é o padrão que nós vamos estudar agora, padrão MN, o M sempre com a boca fechada, conforme a gente está dizendo nessas lições, autumn, e aqui autumn. E uma pronúncia americanizada, autumn. Podemos colocar até um R no lugar desse T aqui, autumn. Caramba, mas os americanos pronunciam fall, é bem mais simples, bem mais fácil, ok? Então, no canadense, americano, eles vão pronunciar fall, o outono vai ser fall, e o autumn vai ser o britânico, que geralmente eles não podem pronunciar, mas não é comum. Aqui, no mesmo toada, no mesmo padrão, ali é o final MN, letra N não pronunciada, column, column, aqui mais curto, aqui mais longo. Column, column. Mesma coisa, só mesmo para garantir aqui a nossa lição. Condemn, que rigorosamente igual, segunda sílaba é forte, está aqui marcada. Condemn, está chamando damn, droga, maldição, a gente vê muito nos filmes, né? Quando o mocinho está em apuros, damn, damn, fechando a boca. Him, him, é o mesmo pronúncia do pronome, relativo a ele, dele, ok? É, é, e aqui, no caso da tradução, ele é mais relacionado com o inário religioso, ok? Porque o hino de país, o hino de clubes é anthem, anthem, anthem. Aqui o TH, como eu falei, com outro som, anthem, a primeira sílaba forte. Então, não é o caso da lição, é só mesmo para fazer aqui uma questão de vocabulário, para garantir já o vocabulário, para a gente usar o termo correto. Então, se for hino de país, ou hino de clubes, ou de associações, anthem.
Agora, se for o hino, né, os cânticos religiosos, a gente vai usar rem, o H com seu som tradicional de R, R de rua, reto, R de rato, rem, rem, bem curto, e rato, rem, fechando a boca. Mesmo padrão, salem, salem. Também tem aqui uma pequena diferença aqui na separação silábica, não é objeto, mas é só observação. Salem, salem. E aqui, salem. Que mais um? Esses dois pontinhos caracterizam aqui que esse átomo tem mais um. Questão fonética só de sotaque mesmo. Bora, letra O. Vamos rapidinho aqui. Aqui o animal, leopard. Lembrando, letra R no inglês britânico não é pronunciada, então leopard, leopard, está forte. E no inglês americano, leopard, 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 leopardo, nosso leopardo, leopard, leopard, e aqui leopard. Essa é bem conhecida, people, letra E também pronunciada, duas sílabas, bem clássicas, aqui uma sílaba mais longa, aqui uma sílaba curta. People, people, ok? Tranquilo, essa combinação boa, né? Pronunciada, o G é com seu som de long tradicional, e o L, que é o nosso dado, é o people, o L do aluno, a língua lá no céu da boca, people. Essa tradicional também, CH, que já trazemos aqui a marca do T, e aqui nós, no português, quatro sílabas, no inglês apenas duas, chocolate, chocolate, que é um pouquinho mais longa. Nada que comprometa aí o entendimento. Chocolate, chocolate. Letra P, interessante também, desculpa. Letra P, vamos lá. Aqui já começamos com uma palavra não muito comum, mas para efeito didático também, para nosso entendimento aqui sobre pronúncia, a gente traz também essa questão do vocabulário. Para começar, a palavra escrita é com PS ao final, e esse PS é mudo. Observamos aqui car, e aqui no inglês americano core. E interessante, mais interessante, no plural, ele escreve rigorosamente igual, porém a pronúncia é diferente. Então, só no texto que eu vou saber se é plural ou se é singular, né? Cars, aqui cars. Eu trouxe essa pronúncia para a gente poder é, entender melhor aqui esse exercício. E para completar, essa palavra core, ela se refere a um corpo médico, um corpo clínico, um corpo um conjunto de pessoas de uma corporação específica, ok? Unidade militar, corpo médico do Exército, corpo médico da Marinha, o corpo clínico de um hospital, assim sucessivamente. Vamos lá. Vamos à primeira pronúncia. Core, 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 core. Agora, o plural. Vamos aqui rapidinho. Cause, cause, cause. Cores, cores, cores. Ok? Uma novidade também, não conhecia essa palavra desse estudo, mas eu creio que a gente não está usando no dia a dia, mas quando a gente defrontar com essa palavra aí em um texto, alguma reportagem, principalmente, a gente já está ciente do que ela significa. E o grande segredo é a pronúncia, core, ok? Que plural que raramente vai ser usado, corporações aqui, unidades militares, quase vai ser usado. Mas aqui sim, é possível que a gente encontre aí core. Aqui o armário, cristaleira, aqui letra R não é pronunciada, então a pronúncia aqui, primeira sílaba, a sílaba forte, cupboard, cupboard. Aqui eu lembro, essa letra tem o som do né? Então, cupboard. E aqui, cupboard, cupboard. É o armário. Essa é interessante também. Essa combinação PN, a letra P não é pronunciada. Vamos direto aqui à transição fonética, lembrando, a sílaba forte é a segunda. A escrita em português é igual, e vamos direto à pronúncia. Pneumonia e pneumonia. Aqui, uma pequena diferença, mínima diferença aqui,
entre o britânico e o americano, eles colocam esse J tem o som de I, esse J, foneticamente, esse J tem som de I. Então, pneumonia, que nós vamos lembrar aqui que depois do O, vamos acrescentar o U. Então, pneumonia. E aqui, pneumonia. Diferença mínima e creio que não tem problema. É a nossa pneumonia. O que nós não podemos falar é pneumonia, não. Pneumonia. E, ok? Então é tranquilo, é só mesmo lembrar que o P não é pronunciado. Pneumonia, 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 tranquilo. Aqui, lembrando, ao P de novo aqui, nós já vimos essa lição lá na letra L, silenciosa, e trazemos de novo com a letra P. Son, son, Salmos de Davi, nós vamos falar Son of David, ok? Son of David, que é assim mesmo. Aqui também é outra combinação pseudo, português, de pseudônimo, ok? Letra P não é pronunciada, essa combinação, nem PS, nem PN não é pronunciada, o E também não, então é pseudônimo, primeira sílaba forte, desculpa, pseudônimo, pseudônimo, e a primeira sílaba forte, pseudônimo. Aqui uma diferencinha, pseudônimo, aqui pseudônimo, diferença mínima, até porque o nome dele é Yu. Então fica quase que igual. Pseudônimo e pseudônimo, diferença mínima. E o N, como sempre, fechando a boca, figura. Essa também é legal. Psyche. Já vou direto aqui na pronúncia, porque se a gente for olhar em cima, a gente erra. Até porque, por causa da escrita, é quase igual ao português. E aqui tem aquela observação, é uma das raríssimas palavras em inglês que a letra E é pronunciada com o som de I. Então, é psyche. A primeira sílaba é a sílaba forte, mas a segunda sílaba também, o I a gente pronuncia com uma certa clareza. Psyche, psyche. Aí, aqui já temos que ter cuidado. Psi aqui é sai, psi, sai. E também isso aí vale para os demais prefixos, os mais derivados aí, ok? Psyche. Essa compensa ter cuidado para a gente poder ter uma boa pronúncia. Ela pronuncia, a vantagem é que ela é rigorosamente igual nas duas línguas, então nós não teremos problema aí de pronunciar. Psyche está resolvido. Essa aqui é interessante também, marquei uma lembra forte aqui, a segunda sílaba é a sílaba forte, psychiatry. Psychiatry, aqui eles vão colocar aquele o imaginário também, desculpa, psychiatry, está escrito em bobeira aqui. Então, psychiatry, psychiatry, a gente tem que ter cuidado, que se a gente não acompanhar pela transcrição fonética até aprender, a gente vai correr o risco de pronunciar errado. Porque psiquiatria, a gente vai falar psychiatry, mas não é psychiatry, caia, ok? Psychiatry. Legal aqui, bastante cuidado. E lembrando, eu mostrei também a letra Y ao final, muito bem pronunciada, apesar da segunda sílaba ser a forte, até essa última sílaba que a gente pronuncia também com clareza. Psychiatry, psychiatry. Mesma coisa, na mesma toada, psychology, letra P não pronunciada, segunda sílaba é a sílaba forte, e aqui, interessante, o G nós vamos colocar um D imaginário, G. Nós falamos psicologia, G, e eles falam G, psychology, sabe? Então, para todas. Esse final aqui de OGY, psicologia, filosofia, sei lá, outras palavras que tem com OGY, a gente vai colocar o D no imaginário também. Psychology. Terminou com GY, colocamos o G. Então, não psychology, psychology, psychology. Vou até limpar aqui, para ficar bem claro. Terminou GI, o som G, psychology. Essa é o famoso chipzinho da máquina de cartão. Então, eles vão perguntar para você: do you want a receipt? Receipt. Esse bastante longo aqui, o E não é pronunciado também, nem o P. Então, receipt. Agora, uma lição exclusivamente para o inglês britânico, onde a letra R
no meio das palavras e ao final, muitas vezes não é pronunciado. Nós estamos vindo falando sobre isso, mas agora exclusivamente sobre isso. Fiz questão de colocar a pronúncia do dicionário para a gente poder ficar mais confortável para entender isso. Então, nós estamos tratando aqui da letra E silenciosa no inglês britânico. Ela no inglês americano é diferente. Então, a letra E no inglês britânico vai ter esse som. ah, 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 A gente vê que som longo, mas sem pronunciar o R. Agora no inglês americano. R, 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 Bem diferente, bem diferente. Aqui é e aqui é ok? Vamos às palavras. Essas nós trouxemos rapidinho, porque nós trouxemos aqui o som do dicionário, direto do dicionário. car, 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 Ok? Se fosse no americano, está aqui em cinza, car, mas para eles é. car, 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 Então, letra R não é pronunciada. Próximo. Interessante também, tá? Olha a letra M ao final. farm, 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 Tá? Fam. Essa também que é difícil, duro. hard, 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 Hard. E aqui no americano é hard. Essa também legal. Letra R não é pronunciada. Se é para father, se é para brother. É. mother, 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 O TH com som roseado. Ok? Mother. Essa é interessante também. Vamos observar esse C antes do S para não pronunciar is. Ok? Então, olha, observemos. smart, 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 Então, smart. Ok? Nesse caso aqui do americano, smart. E no inglês americano. Aqui no inglês britânico, smart. Aqui o verbo virar, turn, 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 bem clássico esse som aqui. Turn. E aqui, turn. Esse aqui, gente, esse símbolo, nós vamos estudá-lo também mais à frente, nos nossos cursos de pronúncia, é o schwa longo. Seria isso aqui, ó. O schwa é an. Esse aqui é an. Então, é turn, turn. Vamos voltar aqui. turn, 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 Ok? Isso aqui, esse 3 com esses 2 pontinhos é o nosso schwa longo. O schwa é aquele som, parece que ele é de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Aqui, bastante interessante essa pronúncia também. No inglês americano é water, ou water. Aqui esse T vai ter o som de R também. Mas nosso estudo aqui é do inglês americano, britânico. Observem bem. water, 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 Som de O, né? Water, o som de O, né? Water. E aqui é o water, ok? É um pouquinho diferente. Para falar água em inglês britânico é um pouquinho diferente. Water. Letra R não é pronunciada. Agora a letra S, vamos lá. Que já começamos com a palavra, né? Já polêmica, temos um S e um E silencioso. A pronúncia é simples, só olhar aqui a transcrição. IO, letra L, conforme eu sempre tenho dito, é um L dark L, céu a língua artificial da boca. IO. Agora, coloquei aqui estado só para efeito mesmo didático para conhecer, nós falamos estado do Arkansas, né? Estão indo para o Arkansas, qualquer brasileiro vai dizer isso, porém eles dizem diferente. Arkansas, e Arkansas, ok? Diferencia mínima aqui, mas é só para dizer que aqui no Brasil nós podemos ir para o Arkansas, lá eles não vão para o Arkansas, eles vão para Arkansas, ok? É diferente. Island, tranquilo também, muita gente comete essa falha de pronunciar o R.
Mas aqui está bem clássico. A primeira sílaba forte, island, island. E aqui a pequena ilha, uma ilhota, é a mesma pronúncia lá do corretor. Isle, isle, isle. Bem simples. Essa é interessante também, para efeito, né, didático. Olhem, Viscount, seria Viscount, parecido com o nosso Visconde, mas a pronúncia é Viscount, Viscount, primeira sílaba forte, Viscount. Nós não vamos usar dessa palavra do dia a dia, nossa cultura de pronúncia, acho que cabe essa pronúncia aqui, Viscount, Viscount, se a gente for falar, for ler o livro, tiver de comentar sobre a palavra, a melhor pronúncia é essa, Viscount. E a pronúncia é rigorosamente igual nas duas fonéticas, na britânica e na americana. Viscount, Viscount. Letra T, também, vamos continuar. Essa é simples também, mas temos que lembrar que é a letra T silenciosa. Letra E não é pronunciada, então, apostle, apostle. Uma diferença fonética muito mínima aqui, no inglês britânico e no americano, porém, talvez o americano seja um pouquinho mais alongado. É mais alongado. Então, a passão e a passa, um pouquinho mais. Mas um grande segredo aqui é não pronunciar o T. Não existe T aqui na discussão. Essa é interessante, até eles mesmos não se entendem lá. As palavras foram de origem francesa, ballet, nós chamamos de ballet, balé, importa. Eles transformam esse T em EI. Aliás, o E não é pronunciado e o E tem o som de EI. Vamos lá. E um detalhe: no inglês britânico, a sílaba forte é a primeira. No inglês americano, a sílaba forte é a segunda. Então, sem delongas, ballet. E no inglês americano, ballet. Ballet, ballet. Então, se você estiver em Londres, ballet. Se estiver em Nova York, ballet. Ok? Se a gente conseguir lembrar, né? Vamos ver. E mesmo, na mesma toada, na mesma situação, buffet, buffet e buffet, ok? Buffet, buffet. Castle, castle. É a mesma questão do apostle lá, apostle, né? Castle, castle. Castelo, então, não tem nada de castle. Castle Field, não tem nada disso, né? Aquele time lá da Inglaterra, né? Castle. Então, a pronúncia, a melhor pronúncia é Castle. E aqui, Castle. Castle e Castle. Aqui, tranquilo também. Christmas. Not Christmas. 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 Colocamos o U aqui para dar o E, para melhorar a pronúncia do R, para não falar CRI. Falamos Christmas. Christmas. Que a transcrição fonética também é igual. É, nos dá aqui a exata noção de como devemos pronunciar com qualidade aqui, Christmas, ou tentar aproximar da pronúncia deles. Aqui é o nosso famoso cinto, façan, façan, abotoar, fechar o cinto. Muito comum nos aviões. Okay? A gente sempre deixa no avião. A gente vai ver lá. Lembrando a letra N, aquele som longo. Façan, façan. Que mais longo, que mais curto. Façan, façan. Diferença mínima também. Aqui, na mesma toada, listen. É o verbo escutar, atenção, listen. E deve ser mais forte. Listen, listen. Aqui, eles pronunciam sem o T e também com T. Então, fique à vontade para pronunciar. E a vantagem é que as pronúncias são iguais nos dois países, né? As duas fonéticas se utilizam com T e sem T, então fiquemos à vontade. Often, 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 often. Sem comentários. É eles aqui vão, você que vai definir qual o melhor aí, eles vão entender qualquer um deles. Often, 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 often. Tudo igual. Quase igual. Aqui, o assobio e o apito, três letras inúteis, né? Não tem função fonética. O e sol, o som da letra L, aqui, o e sol.
Agora, também um exercício para a letra T americana. Geralmente, os americanos, eles economizam, eles engolem esse T. Não são todos os sotaques, desculpa, não são todos os sotaques, não são todos os estados, mas que a maioria engole, até na hora de falar, eles deixam de falar esse T. É, você pode falar, isso não é problema, a questão mesmo é só para a gente poder ter conhecimento, para quando a gente encontrar alguém falando, a gente ter uma compreensão melhor. Quando a gente conhece como se pronuncia, a hora que a gente vai ouvir a pessoa falando, fica bem mais fácil. Vamos lá. Internet. Internet. Aqui eu nem fiz transcrição fonética do dicionário, nem tem do dicionário. Aqui é o dia a dia mesmo da pronúncia americana. Internet. Mountain, mountain, mountain. O T é quase, às vezes ele é até compreensível, mas é muito, muito sutil. Então, mountain, mountain. Ok? Mountain. Button, button, button. Aqui também é a mesma coisa. Fountain, fountain, a fonte. Ok? Fountain, fountain. Interview, interview, interview. Center, center, center. Sem delongas, porque é uma questão mais aí de sotaque mesmo. Agora, esse aqui é muito, muito usado e muito aceito na pronúncia americana. 20, 20, 20. Eles vão, a maioria vai dizer 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 20. Letra T não pronunciada. E aqui 20. O mesmo caso acontece com 40, 40. É 40, porém eles falam 40, 40, 40. Ok? 41, 42. Então, letra T também silenciosa nesse sotaque americano. Certain, certain. Letra T aqui ausente, a maioria das vezes. Sentence, sentence, sentence. No caso aqui, sentence, 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 sentence. Important, important. It's very important. Como esse T aqui, muitas vezes. Assim. Aqui, international, international. Aqui, esse T não, esse T é pronunciado com esse som aqui, sh. International. Ok? Essa combinação TI com esse som de sh. International, international. Letra U, já começando aqui, biscuit, biscuit. Primeira sílaba forte, letra U silenciosa. Biscuit, biscuit, biscuit. Build, letra U silenciosa, o L com som, e o D aqui, não build, build, D, letra D, build. E building também é a derivada. Aqui também, legal, circuit, circuit, e circuit, aqui, letra U, silenciosa. Aqui também, a gente erra muito, porque nós temos a palavra praticamente igual, é guard, guard, certo? Temos o jornal britânico famoso, The Guardian, então é guard, os britânicos falam guard, o Guardian, e os americanos falam guard, sem o, ok? Aqui é um conjunto de palavras com esse conjunto do nós também, o português não é pronunciado, né? Guest, guidance, guild, guitar, league, tal. Então, aqui só mesmo para poder lembrar que, nesses casos aqui, a letra U não é pronunciada. Agora, a letra W, para a gente encerrar nosso treinamento, vamos lá. Wrangler. Aqui tem uma curiosidade, a letra W não é pronunciada, mas nós precisamos de colocar esse U imaginário para fazer o R retroflexo, né? O Wrangler. Então, faz aquele biquinho e pronuncia o Wrangler, o Wrangler. No inglês britânico, não, o R não é pronunciado, o Wrangler, o Wrangler. E no inglês americano, Wrangler. Primeira sílaba forte, é o vaqueiro, é o cowboy. Rap, rap, rap. Bem tranquilo também, do antes do R. Rap, rap. Ring, ring, ring. Aqui eu pronuncio meio G, ok? Ring, ring. Torcer isso primeiro. Letra W não é pronunciada. Wrinkly são as rugas. Wrinkly, wrinkly. Pronuncia bem forte a primeira sílaba e a segunda também bem característica. Wrinkly, wrinkly.
Ok? Vamos lá? Wrist. Wrist é o nosso pulso. Nós temos que já abrir nosso vocabulário. A pronúncia é bem simples. Wrist. Colocando aquele U aqui. Wrist. Wrist. E o T. Wrist. Wrist. É aqui uma palavra mais técnica, né? Mais para o pessoal do direito aí. Writ. Writ. Bem simples também, colocando o U aqui. Writ. Que é a intimação. Ok? Muito obrigado. Espero que você, se você conseguiu chegar até o final, é uma lição longa, mas eu creio de muito valor para quem deseja melhorar a pronúncia, tentar aproximar um pouco mais da pronúncia deles. Nós temos diversas tendências a pronunciar diferente, porque em português a gente pronuncia geralmente do jeito que a gente fala, e em inglês pouquíssimas palavras são pronunciadas do jeito que são escritas. Então, a ideia é essa, é tentar trazer um pouquinho aí, tentar alguns padrões para a gente tentar aproximar. É lógico que o inglês é uma língua de diversas origens, é um pouco caótica, mas então, a pronúncia não obedece um padrão. Muitas vezes tem muitas exceções, mas se a gente estudar, consultar os dicionários de Cambridge, Free Dictionary ou Oxford, ou outros dezenas de dicionários que tem na internet, eu creio que a gente vai ter um melhor sucesso para ter uma pronúncia melhor. Quando a gente entende como funciona a pronúncia, a hora que a gente começa a ouvir, a gente vai entender melhor. Muitas pessoas falam, eu não consigo entender o que eles falam. Quando eles falam internet, é porque eles engolem o T, faz parte da cultura fonética deles. Então, nós temos que entender isso para poder valorizar a nossa pronúncia também. Para contrapartida, entendermos o que eles estão falando e poder falar igual eles também. Ok? Muito obrigado a todos. Quem gostou, chegou até o final da lição, curta, comente, compartilhe. Esse material vai estar disponibilizado lá, tem um link lá para você acessar e poder baixar no seu computador, caso você queira, ok? E compartilhar com os amigos. Muito obrigado mais uma vez. Thank you.